continuando a nossa série Jesus Censurado. Deixe Jesus falar. O nome da série, Deixe Jesus falar. E em que se baseia essa série, Carlinhos? Como assim censurado? Porque a verdade é, gente, que ao longo dos anos, a própria religião tem, de certa forma, censurado as palavras de Jesus. Tem trocado as verdades de Jesus por mentiras que são convenientes para a religião. Então, nosso objetivo com essa série é trazer clareza sobre aquilo que o próprio Jesus falou, sem censura, sem nenhum tipo de maquiagem, a verdade nua e crua sobre o que Jesus falou. Porque nós precisamos realmente examinar tudo que nós lemos, tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos por aí, e não sair acreditando em toda coisa. Peraí, será que Jesus realmente falou isso? Ou isso é simplesmente um costume, ou algo que todo mundo está falando, algo que todo mundo está fazendo, né? Porque a gente acaba ouvindo alguma coisa que todo mundo falou e tomando isso como verdade. Então, nosso objetivo com essa série é desmistificar algumas coisas e realmente tirar essa censura para que a voz de Jesus, as palavras de Jesus, elas sejam repassadas de forma clara. Eu amo porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinem tudo, mas retenham o que é bom. Examinem tudo, gente, nem tudo que você ouvir por aí é obrigatoriamente o que Jesus falou. Examine tudo, retenha o que é bom, vá para os evangelhos, veja se realmente Jesus falou isso. E a ideia aqui é observar aquilo que Jesus falou e realmente identificar essas verdades e não deixar nenhuma mentira maquiar as verdades de Jesus, amém? Eu quero ler um texto com vocês que se encontra lá em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 1, acompanha comigo esse texto, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outras pessoas, para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não fica anunciando por aí com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, eu acho interessantíssimo esse versículo. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E o texto continua: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, escova os dentinhos, passa um perfuminho, né? Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Eu amo esse texto. Sabe por quê? Porque a censura que a religião tem tentado colocar em cima desse texto é que você precisa aparecer mais do que ser. A religião tem tentado mostrar para a gente uma cultura em que as pessoas valorizam aquilo que elas aparentam ser.
Mas eu amo porque Jesus, ele já vem quebrando isso aí, dizendo: ei, não importa o que você aparenta ser, o que importa é quem você é no secreto. É o quão grande você é no secreto. Não adianta de nada você ser grande demais no exterior, você ser grande demais por fora, nas suas mídias sociais, e no secreto você ser pequeno. Não adianta de nada você aparentar ser a pessoa mais espiritual do mundo no seu Instagram, metendo os versículosão lá, mas não passa um minuto sequer no seu secreto com Deus. De nada vale ser grande no exterior e pequeno lá dentro. Meu amigo, a gente vai falar hoje sobre esse evangelho sem censura, onde a aparência cai por terra, porque o que Deus mais valoriza é o nosso secreto, é quem nós realmente somos quando ninguém está olhando. A cultura do reino valoriza isso, a cultura do reino valoriza quem nós somos. E existem 3 características que eu quero compartilhar com vocês, 3 características que nós acreditamos ser características dos verdadeiros filhos de Deus. Sabe, quem não está nem aí para só aparentar ser um filho de Deus, mas que realmente é um filho de Deus e quer investir tempo nisso. Você quer acompanhar comigo essas 3 características? E eu espero que você esteja anotando, anota tudo, certo? Porque aí eu amo esse negócio de anotar, porque durante a semana você pega, revisa, vê direitinho, se você esqueceu alguma coisa, você vai lá, está lá tudo anotado, então aproveita esse momento para anotar tudo, amém? 3 características dos verdadeiros filhos de Deus. A primeira, os filhos de Deus focam em fazer Deus aparecer. É diferente de você se promover, entendeu? O filho de Deus, ele foca muito mais em promover Deus, em fazer Deus aparecer do que fazer Ele mesmo aparecer. O foco do filho de Deus está em fazer Deus aparecer. A religião, ela foca na aparência, já é o inverso. Olha aí, como por um pequeno detalhe você confunde as coisas. Você começa a achar, por causa da religião, que você precisa aparentar ser um cristão. Na sua roupa, na forma como você fala. Você tem que falar tal palavra para aparentar que você é um cristão. Mas aí quando você vai para o evangelho é diferente, não tem nada a ver com o que você aparenta ser, tem a ver com quem você é no privado. Eu amo um texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 25, acompanha comigo o que Jesus falou aqui, Mateus 23, versículo 25, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Olha, Jesus já chega de voadora, né? Eu gosto porque Jesus, ele não alisa quando se trata de religiosidade, ele já chega: ai de vocês, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. E aqui esse texto, o contexto aqui é porque Jesus estava com seus discípulos comendo e os fariseus: Jesus, você não se lava para comer, você não está lavando o seu prato, que era um ritual que tinha, né, para você poder comer, tinha todo um ritual para fazer, e o povo foi achar ruim porque Jesus não tinha feito isso. Aí ele disse: vocês estão preocupados porque eu não lavei prato, porque a gente não lava o copo, mas o coração de vocês é que está sujo, cheio de ganância, cheio de terror. E deixa eu dizer logo um negócio aqui, esse texto aqui, Jesus não está dizendo que você não precisa lavar a sua louça não, viu? Tem nada, Jesus não é anti-higiênico, lava a sua louça, porque senão tem adolescente que chega para a mãe com essa desculpa: mãe, meu filho, me ajuda a lavar a louça. Não, mãe, porque você se preocupa com o copo e com o prato, mas o Senhor se preocupa com o interior. Venha com essa desculpa não, viu? Porque se você está focado no seu interior está cheio de generosidade, você não vai esperar nem a sua mãe pedir para você lavar a louça, você já vai a lavar, você já vai a lavar sem ela pedir, já pensou? Porque o seu coração está cheio de generosidade. Quando você olhar, que sua mãe chegar: olha quem foi que lavou a louça. Foi eu, mamãe. Coração cheio de generosidade, vai impactar a sua casa com isso. Amém? Aí tu pega, durante essa semana tu posta lá, #lavei os pratos da minha mãe. Porque meu coração não tem ganância e cobiça, meu coração tem generosidade, amém? A religião foca muito mais naquilo que você aparenta ser. Jesus foca naquilo que você realmente é no seu interior, no seu coração. Eu amo falar sobre isso, porque muitas vezes nós nos vislumbramos, né, com a aparência. Eu tenho tantos anos de igreja, e aí por causa disso eu sou da videira, então para ser cristão na videira você tem que usar uma calça arrochada, né? Mas gente, não tem nada a ver com a aparência. Se eu fosse me preocupar com a aparência, meu Deus do céu, eu sou meio assim para a aparência, porque eu passei uns 6 meses aqui, vindo cantar e pregar com o mesmo tênis. Todo mundo dizia: Carlinhos, aquele tênis cinza, todo mundo já conhece. Olha, no Disse Rio, comentaram com certeza sobre o tênis do Carlinhos.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não ligo para a aparência, misericórdia, Jesus, nada a ver. Mas eu amo porque Jesus veio desconstruir essa mentalidade que a religião traz. Porque se você parar para pensar, esse tipo de mentalidade nos leva a acreditar que nós somos alguma coisa de acordo com aquilo que nós fazemos. Ah, se eu me vestir assim, se eu fizer assim, eu sou alguma coisa. Mas no reino de Deus é o contrário. Nós só somos alguma coisa por causa do que Jesus fez. Não tem a ver com o que eu fiz. E esse tipo de meritocracia briga com a cultura do reino. A cultura do reino, o mérito todo é de Jesus, não é nosso. Ai, mas a gente não conseguiria fazer nada sozinho. Aí ele enviou o Espírito Santo para ajudar mais ainda. Nós não somos órfãos, nós temos o Espírito Santo. E o trabalho do Espírito Santo não consiste em mudar você de fora para dentro, consiste em mudar você de dentro para fora. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir mais na nossa vida e dar todo o crédito para Ele sobre a nossa transformação. E não simplesmente querer mudar a força exteriormente, cobrar das pessoas isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca uma pressão em cima das pessoas. Você tem que mudar, você tem que se vestir assim, você tem que fazer isso. Quando na verdade, essa pressão não precisa ser nossa. O Espírito Santo é o maior interessado em mudar você no seu interior, sem precisar você aparentar ser algo que você não é. E sem perceber, a gente acaba criando uma distância entre as pessoas e o Evangelho de Jesus, porque criamos um rótulo de que cristão tem que ser assim, para estar na igreja tem que ser assim. Aí uma pessoa que não está num contexto de igreja, não ouviu as palavras de Jesus, escuta essa parte distorcida e começa a pensar, vixe, eu nunca vou ser aceito num lugar desse, porque eu não falo assim, eu não me visto assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e esse rótulo acaba distanciando as pessoas de Jesus. Então se você perceber, quando você valoriza muito mais aquilo que está no seu exterior, do que aquilo que está no teu interior, você está repulsando, como é que eu posso dizer? Afastando as pessoas da igreja. E se você está aqui, está nos visitando e talvez tenha tido um pensamento desse, eu não sou digno de estar num lugar como esse, não tem jeito para mim, olha como aquele povo fala, olha como aquele povo se veste. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho é para você mesmo, o Evangelho é para você que diz que precisa de Jesus, todos nós precisamos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o seu rótulo, Jesus quer você. Não importa. É por isso que o nosso objetivo com essa série é desmistificar algumas coisas, para que a gente entenda que as palavras de Jesus são muito mais simples do que aquilo que a religião tenta distorcer. Eu amo essa perspectiva. Por exemplo, a gente vê claramente que Deus valoriza muito mais o coração das pessoas do que simplesmente a figura externa, quando nós olhamos para a história de Davi. Quantos aqui conhecem a história de Davi? Nem todo mundo conhece, viu, Samuel? Que no culto passado eu vou dizer, quase todo mundo conhece, aí Samuel deu um grito ali, todo mundo conhece, mas tem gente que não conhece. Mas Davi, ele foi ungido rei de Israel após o reinado de Saul. Mas o que eu acho mais interessante na história dele é o que aconteceu antes dele ter sido ungido rei. Eu quero que você leia comigo lá em 1 Samuel no capítulo 13, versículo 14. Onde ele fala assim, ele está falando para Saul, mas agora o seu reinado não permanecerá. E ele diz, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Gente, Deus procurou. Davi não saiu, eu vou ser rei, eu quero ser rei, eu quero ser rei, eu vou me vestir como rei. Não, Deus procurou. Deus procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. O texto diz aqui que ele já designou o líder do seu povo. Mas sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que isso foi falado muito antes de Davi ser ungido rei, muito antes de Davi saber da possibilidade de ser rei. Ou seja, aquilo que Davi fazia no secreto já revelava que ele era um rei. Ele não se preocupou com a aparência, mas Deus já designou que ele era rei. E é como o texto está falando aqui. Aí o seu pai que vem em secreto irá recompensar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele foi designado rei por Deus muito antes dele saber da possibilidade de um dia, quem sabe, ser rei. E aí eu acho interessante porque 2 capítulos depois você vê que Deus manda Samuel, o profeta, ir até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi, para ungí-lo rei. E aí chega lá na casa de Jessé, eu quero conhecer todos os teus filhos. E aí Jessé bota os meninos tudinho lá, o pessoal tudo assim, aquele padrão crossfit, sabe? Tipo eu. Não sei porque vocês riram, viu? Porque eu estou indo para o crossfit e toda essa humilhação aí vai ser caída por terra logo logo.
aquele povo tudo bonito de aparência e tal, botou os meninos tudinho lá, tudo assim, no padrão. Aí começou a mostrar. Aí Samuel, não, esse não, esse não, esse não. Não, tem alguma coisa errada. Deus disse que o rei vinha daqui, dessa casa, era um dos seus filhos. Você está mostrando todo mundo e não está batendo. Certeza que é todo mundo. Gente, Davi era tão, tipo assim, improvável que nem o pai dele lembrou dele. Aí quando Samuel cascaviou, que eu acho que nem usa essa palavra aqui, né, no Ceará. Quando Samuel procurou, e aí, e viu que, aí o Jessé olhou assim, não, mas assim, tem Davi, um filho meu, mas vou logo dizendo, ele é do A13. Ele é do A13, ele é novinho. Tipo assim, ninguém dá nada por ele. Aí Samuel depois manda chamar ele, e era Davi que o Senhor queria levantar, era Davi que o Senhor já tinha designado rei, não por aquilo que ele era exteriormente, mas por quem ele era interiormente. Deixa eu dizer uma coisa para você, no seu secreto, Deus irá revelar a você no seu secreto quem você é. Quem você é, não se preocupe com aquilo que está no exterior. Estava lá os meninos tudo em padrão, crossfit, Deus não escolheu nenhum. E Davi, o boyzinho que cuidava das ovelhas, pastorzinho, esse é o rei. Por quê? Porque Davi era um gigante no seu privado. Davi era um gigante no seu tempo com Deus. Davi era fiel, Davi era leal, Davi tinha princípios, Davi tinha generosidade, Davi confiava em Deus. Quando ninguém estava olhando, que via um leão tentar atacar as ovelhas, ele destruía o leão, ele destruía um urso. Por quê? Porque no privado ele era um gigante. Por isso que eu vou dizer mais uma vez, não se preocupe simplesmente com a sua aparência externa, se preocupe com quão grande você é no seu privado com Deus, no seu tempo com Deus, e o Pai que te conhece em secreto, irá te recompensar. Assim como foi com Davi, Deus está mais preocupado com a nossa essência, do que com a nossa aparência. Ele quer muito mais saber, quando a nossa essência transforma o interior, e consequentemente o exterior. Mas se você se preocupa com a aparência não transforma o interior não, gente. Olha que texto forte que o próprio Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28. Que forte isso, lê comigo. Mateus 23, 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Jesus alisa, né? Quando se trata de religiosidade, ele chega bem mansinho. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados, bonito por fora, aquela coisa mais linda do mundo por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Aí ele continua no versículo 28, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo. No seu Instagram está a coisa mais linda do mundo. É um versículo ali, não sei o que, tem gente que ainda bota uma foto de biquíni e um versículo. Para parecer que não, estou aqui mostrando meu corpo aqui, mas com um versículo. Foi polêmico esse meu comentário, misericórdia. Por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muito mais importante do que você simplesmente querer aparentar ser alguma coisa, você precisa investir tempo no seu privado, para que Deus lhe transforme no privado, para que Deus lhe conheça no privado, e o Pai que lhe conhece no privado irá te recompensar. Porque Deus não se impressiona com o nosso exterior, gente. Deus não se impressiona. É por isso uma das músicas que a gente tem na nossa igreja que eu mais amo, é essa que a gente cantou hoje, que diz, me amou, viu quão alto, quão baixo eu posso ir, mesmo assim Ele me amou, viu o quão bom, o quão ruim eu posso ser, e mesmo assim Ele me amou. Ele não se impressiona com esse meu rótulo de bom ou de ruim, Ele simplesmente me ama e Ele quer me conhecer no interior, sabe? Ele quer me conhecer no privado, independente do rótulo que eu possa ter. Se você chegou aqui, e mais uma vez eu vou falar para esse público, você que chegou aqui e pensa que você não pode se aproximar de Jesus por causa do seu rótulo
de sem igreja, o seu rótulo de não cristão, é justamente para você que é essa palavra, é justamente para você que Jesus veio para te dizer: ei, eu te quero, independente do teu rótulo, independente da tua aparência, independente do que você fez no seu passado, eu te quero. Ele faz tanta questão por você que ele foi até a cruz justamente por isso, porque ele te quer, porque ele nos quer. Sim, Jesus, muito obrigado, Senhor, por isso, muito obrigado. Porque a gente às vezes se encanta demais com a aparência. Essa viagem que a gente fez, eu e minha esposa fizemos, nos ensinou muita coisa. Por exemplo, a gente foi para um dos países chamado Suíça. A gente foi na Suíça, chegou numa cidade lá chamada Genebra. Gente, a cidade é a coisa mais linda do mundo. Tinha uma hora assim que eu me sentia no show de Truman. Já viram esse filme? Que é tipo um reality show de uma cidade todinha. E a pessoa olha tudo perfeito, o povo andando na rua: bom dia, tudo bem? Aí começa a cantar, aí começa a fazer uma propaganda, tudo lindo. Chegar lá na cidade era tudo tão assim perfeito, que por exemplo tinha um negócio lá, VLT, que é tipo um trem, né, no meio da rua. Aí estava lá para comprar o ticket, você não precisa, tinha uma máquina, você pagava aqui no cartão, saiu o ticketzinho, não tinha ninguém nem fiscalizando se você comprou ou não comprou. Aí você entrava no trem, ninguém nem fiscalizava se você tinha ticket, se não tinha, mas todo mundo muito educado, então todo mundo ia, fazia a sua parte e tal, a cidade toda limpinha, você não via nada marginalizado. Eu olhava assim e disse: gente, isso aqui é a Nova Jerusalém. Meu Deus do céu, estou vendo a hora uma rua de ouro e cristal aqui, para eu cantar aquela música antiga, né? Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Momento old school. Mas eu olhei assim, gente, tudo muito perfeito. Essa cidade é perfeita para se viver. Quando eu comecei a conversar com o pessoal de lá, a gente descobriu que, na verdade, aquela cidade é uma das cidades com o maior índice de suicídio do mundo. Índice de suicídio enorme, ou seja, as pessoas pedindo pela morte. Uma cidade aparentando ser tão bonita, mas clamando pela morte. E Deus falou muito ao meu coração, mais uma vez: não busque a aparência. Não busque a aparência. De que adianta você estar muito bonito por fora, mas morto por dentro, como um sepulcro caiado, como nós vimos. Ei, Deus quer que você invista em tempo com Ele. Deus quer que você invista no seu interior com Ele, cuidando do seu coração, tratando aquilo que realmente precisa ser tratado, tratando a arrogância, tratando a avareza, tratando a falta de perdão, tratando qualquer tipo de sentimento que te afasta dEle, que você talvez queira encobrir com uma capa de crente. Deixa Deus tratar o seu coração. E o Pai, que vê em secreto, o recompensará. O recompensará. O recompensará. Os filhos de Deus focam em fazer Deus aparecer e não em se aparecer. Amém? Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Uma segunda característica que nós também vemos dos verdadeiros filhos de Deus, primeiro, como nós falamos, né, os filhos de Deus focam em fazer Deus aparecer, mas a segunda característica que nós vemos também é que os filhos de Deus têm ações que fluem de forma natural. Tem ações que fluem de forma natural. Como assim, Carlinhos? Quer dizer que se nós temos alguma coisa boa dentro de nós, a gente não precisa ficar fazendo propaganda disso, porque é simplesmente quem nós somos, tem a ver com a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Eu não preciso fazer uma propaganda de uma coisa boa que eu fiz. Por exemplo, leia comigo lá em Mateus no capítulo 6, o texto que a gente leu, só que eu quero ver o versículo 2 novamente com você. Olha o que Jesus fala: portanto, quando você der esmola, não fica anunciando por aí com trombeta que você deu uma esmola. Tipo assim, dei uma esmola, eu dei uma esmola, olhem para mim que eu sou muito generoso. Não precisa ficar anunciando por aí, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Chega lá com um chequezão: eu tenho muito dinheiro e sou uma pessoa generosa. Pum. Não faça isso, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der alguma coisa, quando você der esmola, quando você for bom, quando você perdoar, quando você fizer qualquer atitude de justiça, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda
em segredo, no secreto, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O recompensará. Você não precisa se autopromover e fazer uma propaganda de você mesmo. Deixa que o próprio Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Olha para a história de Davi. Davi em nenhum momento saiu, eu vou ser o rei, eu vou ser o rei. Antes mesmo de todos saberem que ele era um rei, ele já reinava, porque tinha a ver com a identidade dele. Ele já liderava lá as suas ovelhas, já tinha com certeza um ótimo esquema de liderança com as suas ovelhas, mas tinha a ver com quem ele era, tinha a ver com a identidade dele. Você não precisa ficar fazendo alarde sobre quem você já é. Eu não faço alarde porque escovo os dentes. Todo mundo aqui escova os dentes, gente? Eu acredito que sim, né? Você sai anunciando no meio da rua, escovei os dentes. Você termina de escovar os dentes, pronto, você passou um perfume e sai. Gente, eu passei um perfume. Fazendo propaganda de si mesmo. Não, porque quem você é, você já faz isso sempre. Quem você é? Você é uma pessoa cheirosa, creio eu. Você é uma pessoa higiênica, creio eu. Então você não precisa ficar fazendo propaganda de quem você já é. Da mesma forma, a nossa identidade é em Cristo. Se nós somos bons, não precisamos ficar fazendo propaganda que nós somos bons. Se nós perdoamos, a gente não precisa sair anunciando para os quatro ventos, eu perdoei fulana, eu perdoei fulano, eu perdoei fulano, eu perdoei fulano, eu sou bom, eu sou bom. Você não precisa disso, faça tudo em segredo, e o Pai que vê em segredo te recompensará. Eu amo essa beleza do Evangelho. Essa beleza do Evangelho que a religião tenta censurar com as suas mentiras de automerecimento, de meritocracia. Eu amo porque Jesus vem e diz, não é por aí não. Não é por aí. Efésios no capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. É quem nós somos, a gente foi feito para fazer boas obras. Então você não precisa sair anunciando aos quatro ventos que fez boas obras. Porque, gente, tem gente que, graças a Deus, não tem ninguém aqui assim, glória a Deus. Tem gente que não ajuda uma velhinha a atravessar a rua, mas for participar de uma ação social, aí posta 500 mil fotos, olha como eu sou bonzinho, faça ações sociais, só para se promover, gente. Mas no Evangelho é diferente, você não precisa se promover, você promove o seu Deus. Você promove o seu Deus, você faz isso porque é o seu natural, é quem você é. Nossa igreja, nós somos generosos porque é quem nós somos, não tem a ver com a capa que nós vestimos, é quem nós realmente somos. E o Pai que vê em segredo o recompensará. O recompensará. Quando expressamos nossa generosidade, quando ajudamos alguém, quando levantamos alguém, quando realizamos alguma boa obra, não precisamos anunciar, é quem nós somos, é natural. E se você faz parte disso, celebre o nome de Jesus mais uma vez, porque é quem você é, essa é a sua identidade em Cristo Jesus, amém? E para encerrar, o terceiro ponto que eu quero falar, a terceira característica que nós encontramos dos filhos de Deus. A gente viu que os filhos de Deus focam em fazer Deus aparecer. Os filhos de Deus têm ações que fluem de forma natural. Tem a ver com nossa identidade. É quem nós somos. E para encerrar, o terceiro ponto, os filhos de Deus conhecem o Pai. Os filhos de Deus conhecem o Pai. Verdade, o que eu mais amo nesse texto, essa expressão que eu repeti várias vezes, é que diz, e o Pai que vê em secreto, o recompensará. E o Pai que vê em secreto, o recompensará. O teclado já pode vir. Manda brasa que a gente já vai tá fogo aqui, em nome de Jesus. O Pai que vê em secreto. Eu amo isso, sabe por quê? Porque isso fala de um relacionamento. Um relacionamento. Você está no secreto, você passa tempo com Deus, você se relaciona com Deus, e o Pai que te vê em secreto, ou seja, o Pai que se relaciona contigo, Ele o recompensará. Ou seja, os filhos de Deus, eles estão muito mais preocupados em conhecer a Deus, em ser conhecido por Deus, em passar tempo com Deus, muito mais do que simplesmente aparentar alguma coisa, eles querem estar perto de Deus. Isso é muito, gente, isso fica muito claro, muito evidente na forma como o apóstolo Paulo fala sobre ser conhecido por Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha um currículo enorme, né? O cara era tipo quase o Samuel Wagner, ele era o bambambam da época.
Eu pelo menos considero assim. E ele chega um momento em que ele fala lá em Filipenses no capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim, leia comigo isso, gente, olha que forte, preste atenção no que o apóstolo Paulo está falando. Ele tinha realmente um título altíssimo. E olha o que é que ele fala. Mas o que para mim era lucro, todos esses títulos, essa aparência, tudo isso que eu conquistei, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Olha onde está a riqueza dele, gente. Olha onde estava a glória dele, na suprema grandeza do conhecimento de Cristo. E ele diz, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, para poder passar tempo com Cristo, para poder conhecer a mente de Cristo, para poder me relacionar com Cristo, para poder ganhar a Cristo. E ele diz, e ser encontrado nele. Eu amo essa expressão, ser encontrado nele. Sabe quando você anda tanto com uma pessoa que até os cacuetes da pessoa você pega? Você começa a falar do mesmo jeito da pessoa? Chega num nível que se alguém lhe procurar e não lhe achar, rapaz, eu vou ligar para fulano, porque eu tenho certeza que ele está com fulano. Se tem uma forma de eu achar cicrano, é ligando para fulano, porque eles são assim, um e carne. Não tem isso, né? A gente sempre tem uma pessoa, né, que a gente se aproxima dessa forma. É isso que é ser encontrado em Cristo. Eu sei como eu vou encontrar fulano em Cristo. Em Cristo. Porque ele passa tempo. A sua forma de falar denuncia que você estava com ele. É lógico que o contexto é outro, mas isso é que é ser achado em Cristo. A minha oração é para que o seu falar denuncie Cristo. É para que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Não esteja preocupado simplesmente com a sua aparência, mas esteja muito mais preocupado em que as pessoas olhem para você e vejam Cristo, porque você passou tempo com Ele, porque você escolheu ter tempo de qualidade com Ele. Como é que eu acho fulano? É só olhar para Cristo, com certeza ele está com Cristo, ele é encontrado em Cristo. Valorize isso muito mais do que a aparência exterior, porque aquilo que está no exterior passa, o tempo arranca, o tempo dissipa, mas aquilo que está no interior não tem tempo, não tem cão que arranque, meu amigo. Então gaste mais tempo em estar em Cristo, conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele continua, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ou seja, sem a censura da religião. A censura da religião diz que a minha justiça se baseia naquilo que eu faço. Não, mas Cristo é diferente. Com Cristo a minha justiça se baseia na fé, se baseia nele, no que Ele fez por mim, não no que eu faço por Ele. É diferente. E eu quero conhecer Cristo. Ele continua, eu quero conhecer Cristo. Isso é o que eu quero, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser achado nele. Ser achado nele. Quantos aqui querem ser achado nele? Quantos aqui querem conhecer a Cristo e ser encontrado nele? Então eu convido você a ficar de pé no seu lugar.